Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje vamos conversar, trocar uma ideia sobre uma das peças mais divertidas e gostosas de ler, além de curta e, acima de tudo, brasileira. Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Tá? Antes, porém, de eu resenhar a peça e lhe apresentar algumas chaves de leitura para que você possa aproveitá-la melhor, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para o meu site. Nele você vai encontrar ali desde produtos variados sobre livros até a minha lista geral de e-mails. Colocando os seus dados nela, nome e e-mail, você passa a receber, além dos vídeos do YouTube aqui, e-mails de conteúdo analisando grandes obras da literatura, analisando a escrita de grandes escritores, entre outras cositas más, além do meu Substack e Instagram. Então, clique no link da descrição do vídeo que você vai encontrar muita coisa boa. Voltando aqui então à peça. Nós acabamos de ler Alto da Compadecida em meu clube de leitura. Eu dei uma aula ao vivo de quase 1h30 sobre a peça ontem, além de outras 2 aulas de 1h30 também sobre o Suassuna, o movimento armorial e a literatura de cordel. E o que eu queria fazer aqui com vocês é apresentar uma partezinha que eu ensinei ali no clube, porque tem muita coisa relevante aqui, importante, e coisas que são, assim, injustamente ignoradas pelo povo brasileiro. Suassuna foi um grande defensor da cultura popular, que ele definiu de uma forma bastante específica. Para ele, cultura popular era apenas aquela criada por quem estava, por assim dizer, à margem da sociedade, realmente os pobres, os despojados, os oprimidos. Então a peça, além de ser uma peça extremamente divertida, extremamente dinâmica e extremamente bem escrita, né, conseguindo assim um equilíbrio magistral entre a língua falada, a língua do povo, a língua que se apresenta para o leitor de forma muito natural e uma linguagem que não deixa de ser literária, elevada, gramaticalmente correta. Então, o Suassuna conseguia esse equilíbrio que muitas vezes é destruído pelos regionalistas que acabam exagerando demais na recriação da linguagem falada, da linguagem de uma parte específica, de um dialeto específico, a ponto de tornar aquilo quase incompreensível para qualquer pessoa que não seja daquela área e que não se esforce demais para entendê-lo. Não, Alto da Compadecida consegue ser ao mesmo tempo regionalista e universal. Ou seja, você reconhece ali a linguagem do povo nordestino, você reconhece trejeitos, você reconhece gírias e vocábulos específicos, porém aquilo não torna a leitura difícil. Ela flui naturalmente. É impressionante mesmo. Então, como é que foi que eu conheci Alto da Compadecida pela primeira vez? Não foi pela peça, eu não sabia quem era Ariano Suassuna, eu conheci a história por meio do filme. É o glorioso filme do Selton Mello e do Matheus Nachtergaele, cujo nome eu não sei pronunciar, Matheus, me perdoe, tá? E eu me lembro até hoje de como foi esse negócio. Eu estava em casa, era um sábado à tarde, eu não tinha o que fazer, estava um tédio desgraçado, eu não tinha dinheiro, eu não tinha amigos ali disponíveis, eu não tinha primos disponíveis, e eu era um rapaz que não via nada. Então, eu não tinha o que fazer. Sem TV a cabo, sem videogame, sem gente para jogar bola, sem dinheiro, sem namorada, sem vida, sem esperança. Tá? Eu liguei a TV e fiquei ali pulando entre os 4 canais, né? Record, Band, SBT e Globo, até cair na Globo e ver que estava passando um filme. E eu fiquei puto com o filme que estava passando. Por quê? Era mais um filme no sertão. E eu não gostava de filmes brasileiros porque me parecia que só havia 2 ambientes possíveis para um filme brasileiro: ou favela ou sertão. Eu era moleque naquela época. E os filmes de que eu gostava eram filmes super-heróis, Senhor dos Anéis, Harry Potter. O Demolidor com Ben Affleck. Então aquele filme me parecia extremamente chato, sem graça e repetido. Mas como não tinha o que fazer, eu deixei na Globo lá e comecei a ver. Curiosamente, depois de alguns minutos, eu me peguei dando risada com uma piada. Depois, eu me peguei interessado na trama. Depois, eu me peguei envolvido com os personagens, até que eu, mal sem perceber, tinha chegado até o final, em que há um julgamento católico com uma Virgem Maria que aparece ali. Eu, que na época era protestante, em uma casa de evangélicos, aquilo era blasfemo, para dizer o mínimo. Lá estava eu vendo aquilo, e eu fiquei comovido com o final do filme.
Não vou dar spoilers aqui, né? Eu sei que é ridículo falar isso de uma obra tão famosa e antiga, mas, né, não vou dar spoilers. No final do livro eu fiquei comovido, sim, com alguns personagens. No livro não, de acho, do filme. E eu fiquei positivamente surpreso. Eu amei aquele negócio. Sendo um rapaz preconceituoso, ignorante e juvenil, nascido e criado em São Paulo. Porém, talvez porque eu seja filho de pernambucana, né, eu acho que acho que não teve a ver, porque minha mãe quase não me incutiu, né, a cultura pernambucana nordestina. Quase nada. Para não dizer nada, né? Mas eu senti algo de muito familiar, cativante naquele negócio. Eu sabia que era uma peça? Não. Eu sabia que era de Ariano Suassuna, um dos maiores dramaturgos do Brasil? Não. Naquela época, salvo engano, ele estava vivo ainda, dependendo de quando foi. Não sabia de nada disso. Desliguei a TV, achei maravilhoso e vida que segue. Anos depois, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler, eu fiquei sabendo quem era Ariano Suassuna e eu fiquei sabendo que era uma peça. Eu li a peça? Não. Muitos anos se passaram depois para que eu, de fato, sentasse o bumbum na cadeira e lesse o diacho da peça. E o que aconteceu foi que eu amei a peça. Né? Agora, eu reli a peça para dar uma aula no clube e estudei a vida do Suassuna, estudei um pouquinho do movimento armorial e estudei um pouco também sobre a literatura de cordel. Então a coisa ficou muito mais rica. Porém, a peça continua sendo extremamente acessível, engraçada e, por que não dizer, comovente e talvez moralizante, no sentido não esperado para qualquer pessoa, tá? Esse é o tipo de livro que você consegue ler literalmente em um dia. Por quê? Muito embora ele tenha 200 páginas, são páginas pequenas, e como é uma peça, em uma peça você não tem páginas inteiras, né, com palavras. Boa parte de algumas páginas são apenas frases curtas de conversas, né? Por quê? Porque uma peça de teatro não foi feita para ser lida, foi feita para ser representada. Então, você não tem descrições de locais, você não tem descrição física de personagens, você não tem um narrador externo que lhe diz o que está acontecendo na vida íntima dos personagens. Você tem apenas diálogos. E diálogos são muito mais curtos do que descrições, beleza? Então, é uma coisa que você lê muito rapidamente e não vai lhe exigir nenhum esforço. Então, caso você queira se introduzir na cultura e literatura brasileira, eu recomendo este livro aqui como um dos principais, com certeza absoluta. Tá? Aliás, Suassuna era um grande fã de Dostoiévski, além de ter colocado aqui na peça 1 milhão de influências e alusões que vão desde semelhanças do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, descendo até ali formas de teatro medievais, formas de circo, que também podem ser rastreadas de volta ao medievo, passando por histórias que foram incorporadas à literatura de cordel, passando, às vezes, lá do mundo muçulmano para chegar até o Nordeste. Então, é uma peça extremamente rica, culturalmente falando. Beleza, mas qual que é a trama do negócio? A peça se divide em 3 atos. No primeiro ato, temos as peripécias e façanhas malandrísticas de João Grilo para que o cachorro do seu patrão e da sua patroa receba a primeira bênção do padre, o que seria um sacrilégio, né? Porque ele é um bicho e não um ser humano. E depois ele é enterrado pelo padre, o que também seria um sacrilégio, porque ele é bicho e não ser humano, em latim. E aí o João Grilo quer fazer com que o cachorro de fato seja enterrado em latim para ajudar aí a sua patroa. Porém, ele odeia a sua patroa e seu patrão, porque os dois tinham explorado o pobre coitado e tinham deixado ele à beira da morte, quando ele ficou doente um tempo, e não cuidaram do João Grilo, cuidaram muito melhor do tal do cachorro, dando-lhe inclusive bife amanteigado. Então, João Grilo, ele odeia a patroa e o patrão, ele odeia também o padre, ele odeia todo mundo, porque basicamente ele é um pobre diabo explorado e lascado por todas as classes sociais que estão acima dele, classe média, sacerdotal e mais tarde a classe rica, que apenas faz uma breve aparição na peça, né, sob a figura de Antônio de Moraes, que é um latifundiário. Então, o João Grilo, ele tenta fazer com que o cachorro seja enterrado, ele consegue fazer com que o cachorro seja enterrado, e no meio da história ele faz com que o padre acabe insultando o rico, que ele brigue com a patroa dele,
e que a patroa dele brigue com o patrão. Então ele consegue criar discórdia e caos. Na segunda parte, no segundo ato, o João Grilo, ainda com as suas façanhas, tentando tanto se safar do que ele tinha criado quanto conseguir mais dinheiro, inventa a história de um tal de gato que descome dinheiro e o vende à patroa, né? Porque a patroa não se preocupava com bicho e dinheiro, segundo ele. E isso cria mais uma série de confusões, de caos e mais uma série de intrigas. No terceiro ato, na verdade, o segundo ato ainda, no meio do segundo ato, aparecem dois cangaceiros, né, o Severino e o seu capanga, e basicamente matam todo mundo, menos o Chicó. O Chicó sai ileso do negócio, tá bom? O Chicó, que é o Chicó e o Frade, né? Os dois são, de alguma forma, figuras meio santas ali na peça, né? São os Holy Fools, os Santos Tolos, que é uma tradição bastante antiga também. No terceiro ato, não vou dar spoilers, mas existe ali o julgamento de todos os personagens que morrem. João Grilo, o padre, o sacristão, o bispo, o padeiro, a mulher do padeiro e os dois cangaceiros. Não é uma turma ali muito santa. A mulher do padeiro é adúltera, né? Nos dizeres ali populares, uma rampeira. O padeiro, nos dizeres populares, é um corno manso, né? O bispo é um salafrário, um velhaco e um sujeito preocupado demais com respeito mundano e com dinheiro. O padre é uma miniatura do bispo e o sacristão é uma miniatura de ambos, porém com mais empáfia do que ambos. Os cangaceiros são assassinos, mataram mais de 30. E o João Grilo é um sujeito que, muito embora seja extremamente carismático, ele causa tanto caos ali quanto o capeta, né? Ele é um sujeito vingativo também, porque ele quer se vingar de todo mundo. E ele se diverte, inclusive, causando caos. Então, o ato final é o julgamento desses 8 personagens, se não me engano, por Deus, no caso Cristo, que aparece sob a figura de um homem negro, preto, Virgem Maria, sua mãe, e 2 demônios, o diabo em si e o encourado, que é um demônio específico ali. É isso que acontece, então, basicamente. Nos 2 primeiros atos, o que nós temos é uma comédia. Uma comédia no sentido de ser engraçada. Temos uma peça que é eminentemente cômica. Ela satiriza desde a igreja até as superstições populares, passando pela hipocrisia do padeiro, da mulher do padeiro, do padre, deles, basicamente, da classe média e da classe sacerdotal. Então, nos 2 primeiros atos, você tem personagens que meio que parecem bidimensionais. Eles são definidos por uma característica. João Grilo é malandro, a mulher é adúltera, o padeiro é um corno manso, o padre é medroso e dinheirista, o bispo idem e por aí vai. Porém, quando chegamos no terceiro ato, o julgamento traz à luz quem eles são de verdade. Ou seja, Virgem Maria, Nossa Senhora, conversando com seu filho, começa a buscar na história de cada um deles as motivações e as circunstâncias que levaram aquelas criaturas a fazerem o que tinham feito. Em alguns casos era covardia, em outros casos tinha sido por conta de um relacionamento que desde o começo fora mal, né, fora opressivo, e às vezes fora porque tudo tinha sido opressivo, desde o nascimento, né, pobreza no geral, basicamente. Então, no começo da peça, o palhaço, que é quem a apresenta, como se fosse um narrador, no teatro é quem serve de narrador, de apresentador, o palhaço diz que a peça será moralizante. No final existe um plot twist, existe uma inversão ou mudança de direção que faz com que a gente fique bastante surpreso. Entre aquelas pessoas que vão ser julgadas, as que você mais imagina que receberiam um julgamento pesado, duro e terrível, acabam sendo as pessoas que recebem um julgamento mais brando e, na verdade, mais divino, no sentido mais completo do termo possível. E as motivações dos personagens fazem com que você, leitor, no final da peça, comece a olhar aquelas pessoas com um olhar um pouco mais compassivo, talvez. Por quê? Porque Nossa Senhora vai lá buscar o que havia de bom naqueles sujeitos, naqueles indivíduos, para tentar convencer Cristo a levar em conta tudo o que havia de atenuante naqueles atos. E quando você termina a peça, você percebe que o Suassuna estava exaltando, acima de tudo, a esperança e tentando sufocar ao máximo o que na teologia católica, pelo menos,
é um pecado, né? O pecado do desespero. Porque é interessante, assim que começamos o terceiro ato, o demônio vai empurrando todo mundo para o inferno direto. E o bispo, os cangaceiros, o padeiro e sua mulher, todos eles vão de cabeça baixa, aceitando o destino, a saber, o inferno. Uma pessoa, porém, estava acostumada a se virar na vida. Então João Grilo diz assim, peraí, eu nunca vi julgamento sem juiz, sem advogado e sem os julgados poderem falar alguma coisa. Então ele clama o socorro da Virgem, ele clama o socorro de Cristo e consegue fazer então que o julgamento aconteça. Ou seja, quando os indivíduos morrem, todos eles já tinham se entregado ao pecado do desespero. Ou seja, não há o que fazer mesmo, somos pecadores, somos um bando de desgraçados, somos safados, velhacos, adúlteros, pilantras, não tem o que fazer. Nós vamos direto para o tobogã do inferno, beleza? Porém, João Grilo não aceita aquilo e consegue fazer, então, com que eles pelo menos sejam julgados, tá? Então, Auto da Compadecida é uma peça em que você vai ter ali a figura do malandro, o João Grilo, a figura do Holy Fool no Chicó e também no Frade. O Frade é uma figura santa. Você vai ter críticas bastante mordazes da Igreja Católica, porém, essas críticas não se acabam em si mesmas, como é o caso do Vitor Hugo e seu Corcunda de Notre Dame. O Suassuna faz críticas à Igreja Católica, mas faz críticas a ela porque a ama. Inclusive, as críticas são, no final do terceiro ato, reabsorvidas por Cristo e Nossa Senhora, que acaba repreendendo os três religiosos pela sua má conduta. Ou seja, os religiosos, frade, sacristão e bispo, não representam a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela representada por Cristo e Nossa Senhora. Além disso, o Suassuna faz questão também de dizer que, por exemplo, havia um bispo santo antes do bispo atual, e o frade é um santo ali em pessoa, em louco na peça. Curiosamente, esse frade, que é um santo, mal aparece na peça, é um coadjuvante e, inclusive, mais de uma vez nos soa até meio bobo, meio palerma. Ele não é a figura de um santo como poderíamos imaginar, solene, sempre sabendo de tudo, sempre exigindo e demandando respeito mundano. Na verdade, ele cria no leitor, mais desatento, até um certo desprezo, né? O cara parece meio bobo, meio palermo, meio banana. Então, só que uma comparação. Né? No Corcunda, Notre Dame, o Vitor Hugo também critica a Igreja Católica e também o faz por meio de uma criatura, o Quasímodo, que é oprimida, que foi maltratada pelos religiosos e pela sociedade, exatamente como João Grilo. Porém, o que acontece lá no Corcunda? O Quasímodo, tem uma hora em que o Quasímodo meio que fazia amor com os sinos da catedral, né? Ele dava nomes de mulher para cada um deles, e ele tinha um sino ali que era o seu preferido, e se chamava Marie, Maria. Existe uma cena no Corcunda em que o Quasímodo está batendo os sinos de forma bem empolgada e enfática, se é que você me entende? E o Vitor Hugo usa ali vários verbos que no francês têm conotações sexuais ou que sugerem conotações sexuais, além de outros sentidos. De forma que o Vitor Hugo está sugerindo que o Quasímodo faz meio que uma orgia ali em cima da catedral com os sinos. E no clímax dessa orgia, o Quasímodo literalmente pula num sino da Marie e começa a ir de trás para frente, de frente para trás, se é que você me entende ali, ele dá uma bimbada com o sino. Isso é bastante simbólico, evidentemente. O Quasímodo, no livro, é apresentado como a alma da catedral, né, como aquilo que anima a igreja e como a criatura que basicamente bimba o sino chamado Maria. Já no alto aqui, a Maria não está sob João Grilo. Ela não é dominada pelo oprimido. Ela continua acima dele, porém sendo-lhe afetuosa e misericordiosa. Além do mais, uma diferença brutal entre o Corcunda e o alto é que no Corcunda Deus não aparece. Deus se faz presente pela sua ausência ali no livro. Não há nenhum resquício de Deus, até porque é uma obra gótica, né? E no gótico é muito difícil você conciliar o gótico com o divino. Mas aqui no alto nós temos sim Deus. Deus literalmente aparece e Deus literalmente julga, tá bom? Então, é uma obra que é profundamente católica, embora o final seja bem pouco ortodoxo e muito embora o julgamento dos personagens possa ser, inclusive, imoral para algumas pessoas, tá? Então, se você já leu a peça, deixa aqui nos comentários o que você achou
sobre o julgamento das pessoas, dos indivíduos, especialmente dos cangaceiros. Não vou dar spoilers, mas diga aqui nos comentários o que você achou sobre isso, se você achou moral ou não, se você achou que aquilo é muito frouxo, se você achou que o Suassuna deu uma viajada naquele negócio. Mas, muito embora seja uma obra profundamente católica, sob certo aspecto, é uma obra profundamente universal, no sentido de que ateus, protestantes, espíritas e qualquer pessoa possível e imaginável pode ler a obra com gosto e com proveito. Alto da Compadecida, recomendo demais. Eu acho que a única edição que nós temos é da Nova Fronteira, e essa edição é muito boa. Ela tem uma coisinha chata que as páginas são muito finas para o meu gosto. A Nova Fronteira tende a fazer isso. Mas, de resto, é uma baita edição, porque nós temos uma introdução, um prefácio, e temos 3 excertos de 3 folhetos de cordel nos quais o Suassuna baseou a peça. O Suassuna baseou a história do gato que descome dinheiro num folheto de um cavalo que defecava dinheiro, na mesma história quase, tá? Ele baseou o enterro do cachorro em um folheto no qual nós tínhamos o enterro de um cachorro. E ele baseou o julgamento final em um folheto que, adivinhe, era justamente sobre o julgamento final e a intervenção de Nossa Senhora. Então, é um livro ao mesmo tempo individual e coletivo. Se você ler alto, você vai ter lido a literatura nordestina, você vai ter lido a literatura medieval, você vai ter lido a obra dos maiores dramaturgos brasileiros e, acima de tudo, você vai ter lido um livro extremamente prazeroso que vai fazer com que você fique pensando nele durante um belo tempo. Então, se você já viu o filme, leia também a peça. Se você já leu a peça, veja também o filme. E como último comentário, existe uma outra adaptação de Auto da Compadecida, na qual figuram os Trapalhões. Eu não vi ainda, mas se alguém já viu, comente aqui. E depois, quando eu vê-la, talvez eu faça uma resenha aqui no canal. Beleza? Então é isso, muito obrigado. Leia Auto, leia Suassuna e volte aqui amanhã para mais um vídeo. Abraço, tchau, tchau.